Vou passar lá para Mari. Pode ser, Mari? Pode ser, seu Nero. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus, nosso Mestre, e a Maria, nossa Mãe amorosa. Rogamos que o sentimento de paz e harmonia esteja em todos os lares e também envolvendo nossos corações, aliviando qualquer sentimento contrário e fortalecendo a nossa fé. Que nesse momento sublime possamos encontrar em nós a centelha divina para podermos alcançar as nossas boas intenções de aprendizado em nossa aula de hoje. Senhor, nos envolva e vá nos acalmando, para que desse livro, O Caminho da Luz, nos traga muito conhecimento, muito entendimento dessa grande lição do teu Filho neste planeta. Esclareça nossas mentes, para que além de compreendermos os estudos e os ensinamentos aqui transmitidos, eles possam ser incluídos na nossa rotina de vida, para toda a nossa melhoria, tanto moral como espiritual. Senhor amado, seja sempre o nosso guia, que assim seja. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Eu vou, então, abrir aqui o nosso estudo de hoje. Deixa eu organizar aqui para nós. O tema, então, é a Igreja e a invasão dos bárbaros. Deixa eu só organizar um pouquinho melhor aqui. Capítulo 15, a Igreja e a invasão dos bárbaros. O nosso estudo é um estudo compartilhado, não é uma aula, não é palestra. Ele tem uma facilitação, que é o seu Homero, que vai convidando para as leituras, e à medida que a gente vai lendo, a gente vai discutindo os temas abordados no capítulo. Então, eu passo para o seu Homero. 15 ou 16, amigo? É 16, desculpe. Eu convidaria a Simone. Pode ser, Simone? Pode ser, seu Homero. Uhum. A Igreja e a invasão dos bárbaros. Vitórias do cristianismo. Constantino, no seu caminho de realizações, consegue levar a efeito a nova organização administrativa do Império, começada no governo de Diocleciano, dividindo-o em 4 prefeituras, que foram as do Oriente, da Ilíria, da Itália e das Gálias, que, por sua vez, eram divididas em dioceses dirigidas, respectivamente, por prefeitos e vigários. Com a influência do vencedor da Ponte Milvius, efetua-se o Concílio Ecumênico de Nicéia, para combater o cisma de Ário, padre de Alexandria, que negara a divindade do Cristo. Os primeiros dogmas católicos saem, com força de lei, deste parlamento eclesiástico de 325. Fim do reinado de Constantino, aparecem os seus filhos, que não lhe seguem as tradições. Em seguida, Juliano, sobrinho do imperador, eleva-se ao poder tentando restaurar os deuses antigos, em detrimento da doutrina cristã, embora compreendesse a ineficácia do seu tentame. Mas, por volta do ano 381, surge a figura de Teodósio, que declara o cristianismo religião oficial do Estado, decretando, simultaneamente,
a extinção dos derradeiros traços do politeísmo romano. É então que todos os povos reconhecem a grande força moral da doutrina do crucificado, pelo advento da qual milhares de homens haviam dado a própria vida no campo do martírio e do sacrifício. Vendo-se o imperador, em 390, ajoelhar-se humildemente aos pés de Ambrósio, bispo de Milão, a penitenciar-se das crueldades com que reprimira a revolta dos tessalonicenses. Quer comentar alguma questão ali, Simone, que te chamou? É só essa partezinha aqui, né, que ele conseguiu restaurar a, a, o uno, né, de Uhum. um Deus único e, Uhum. e extinguiu, então, esses derradeiros traços do politeísmo romano, né, que eram Uhum. vários deuses, né, da época, e que Sim. se doou, então, a um único Deus. Essa partezinha aqui só do finalzinho. Uhum. Ô, Fabiano, quando nós estudamos, era sobre a unificação, né? Se não me falha a memória, era sobre a unificação, né, dessas Uhum. igrejas, né? Sim, nesse caso aqui, por exemplo, ó, o... Quer ver? Peraí, deixa eu achar aqui, ó. Aqui, ó. Com a influência do vencedor da ponte Milvius, efetuou-se o concílio ecumênico de Nicéia. Lembrando que esse concílio, que eles tinham vários concílios, nesse, então, é retirada a reencarnação. E aí também para combater o cisma diário. O cisma diário, que é cisma que de divisão, é que Ário tirava a divindade do Cristo. Ele tira a divindade do Cristo no sentido de que Jesus era Deus. E ele diz que Jesus não é Deus, né? Que Jesus é filho de Deus. Ele era um padre de Alexandria que negara essa divindade. Ele nega, então, e ele está certo, né? Porque Jesus não é Deus. Jesus, então, é filho também de Deus, como nós somos. Então, o que acontece? Esses concílios, essas reuniões, eles eram para... Assim, a gente sempre tem que entender, pessoal, um detalhe interessante assim, ó. Roma, ele vai se expandindo. E aonde ele vai engolindo territórios. E aí ele vai absorvendo também a cultura desse território. Aí leva, nesse período, já que o cristianismo era aceito, o cristianismo vai se misturando com a religião do local. Aí vai ficando aquele saladão de fruta, assim, que a gente vai vendo, né? Daqui a pouco, que nem tem pessoas que hoje dizem assim, não, minha casa espírita tem reiki, tem a incorporação disso, tem aquilo outro, tem mais aquele outro. Não temos nada contra. A doutrina espírita não é contra ninguém. É que a gente tem que entender que cada movimento, cada pensamento, cada questão tem o seu espaço específico. E que no momento que a gente mistura isso, tudo se descaracteriza, entendeu? Se descaracteriza o espiritismo e se descaracteriza a outra filosofia religiosa. Então, essa unidade ao qual a igreja sempre buscou, que foi através dos concílios, era exatamente isso. O papel do apóstolo Paulo era um desses, por exemplo, de unificar. Por isso ele manda cartas, inclusive aqui para os tessalonicenses, para os romanos, para os filipenses, e assim ele vai mandando para dizer nesse sentido de tirar essas coisas que a gente introjetava dentro do cristianismo para tentar deixar ele o mais puro possível. No espiritismo é a mesma coisa. Por exemplo, nós estamos nas casas espíritas, a gente participa de reuniões, né? Aí tem as chamadas UMES, UDES, e reuniões federativas, e é nesse sentido, de tentar ao máximo fazer a unificação de um entendimento. Veja bem, unificar não é falar todos a mesma coisa, mas nós defendermos o mesmo ideal com falas diferentes, não tem problema. Eu falo, por exemplo, de mediunidade, a Rosa fala de mediunidade, ela fala diferente de mim, mas o sentido do espírito, do que nós estamos falando é o mesmo.
Então, isso é unificar. Então, o concílio ele tinha essa proposta, os concílios, de tentar unificar o máximo, né? Claro, a gente estava vendo milhares de pessoas perturbadas, mas isso também tem dentro da doutrina espírita, aos montes. Então, o que que acontece? Inclusive ali teve gente que tentou colocar os deuses de volta, né? Já que Jesus não era Deus, então era filho, então vamos botar um Deus de novo aqui, vamos trazer os deuses de volta. Então eram pessoas assim, chegando mas isso é normal, tá, gente? Porque lidando com pessoas, com grupos, casas espíritas, a gente tem esses conflitos, essas coisas. O convite sempre é assim, ó, ou estuda, nós precisamos estudar. A partir do momento que a gente estuda, a gente chega num consenso ideal, entende? Então, é nesse sentido que ele vai falando. Por exemplo, o Teodósio, logo aqui diante, que ele vai trazer, eles tiram, por exemplo, a reencarnação porque, ó, aqui, ó, por volta de 381, surge a figura, então, do Teodósio, que declara o cristianismo religião oficial do Estado, decretando simultaneamente a extinção dos derradeiros traços do politeísmo, que a Simone falou, de vários deuses, então, em todos os povos, reconhece a grande força moral da doutrina de Jesus, do crucificado, pelo advento do qual milhares de homens haviam dado a própria vida no campo. Ok, positivo, mas ele vai dar uma rasteira depois que a mulher dele não aceita nascer como escrava, já que a reencarnação tu não sabe como é que tu vai reencarnar, então ela corta o dogma da reencarnação como se o decreto dela mudasse o decreto de Deus, né? Isso é uma prepotência da pessoa. Então ela simplesmente corta isso, alegando que não quer voltar a ser escrava. Com certeza deve ter voltado milhares de vezes, né? Coitado. Né, Fabiano, o Paulo, né, o apóstolo Paulo foi o grande unificador daquela época, né, quando ele escrevia as cartas, e quando ele é perseguido também, né, Isso. ele tem que se ficar escondido e não aparecer, né, porque ele estava numa situação difícil, né. Hoje, por exemplo, o unificador foi por muito tempo foi o Bezerra de Menezes. Por isso nós temos no movimento espírita a que a gente chama de unificação. Vocês vão ouvir falar a unificação lá na federação, por exemplo, a Férgues da Gaúcha, nós tem o setor de unificação. Ele tem essa proposta, assim, sempre de procurar ajustar o máximo possível a pureza doutrinária. Claro, né, gente, sempre respeitando o ambiente particular da instituição, né? Então, não, a casa é diferente, por exemplo, vai ter uma casa que vai ter esse estilo, vai ter aquele outro estilo, isso tudo bem, não importa. O importante é que, quando nós nos debruçarmos para o estudo e a divulgação dele, é que o consenso seja o mesmo, mesmo que nós falamos diferente. Fabiano, lá na apostilha do tomo único da FEB, da federação, tem o Bezerra, ele dando ali todo um patamar sobre isso aí, é maravilhoso. Eu nunca tinha lido, porque eu vou só até o final e não li aquela parte da unificação. Entendi. E a gente não lê, muitos estudos nossos não lê aquela parte. E aquela parte é maravilhosa, né, Fabiano? Isso aí. Traz o entendimento. A ideia, está ali a ideia deles. Uhum. A tua casa faz de um jeito, a minha faz de um jeito, mas a ideia central é a mesma para todas as casas. Por exemplo, a nossa instituição hoje, a gente tem, né, uma pessoa que é extremamente responsável, estudiosa das obras básicas. Então, todo o nosso estudo se baseia nas obras básicas. Não está ali, a gente não aceita. Que é uma proposta de a gente fazer essa volta às obras básicas. Mas já está assim no movimento espírita, né? Não, se não está de acordo com as obras básicas, a gente não faz. Então, a gente está em todos os estudos, inclusive da mediunidade, estudado as obras básicas
E é sempre, 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 sempre divulgação das obras básicas, do 1 até o nível da mediunidade, com essa proposta de oxigenar novamente esse processo. Por quê? A gente recebe, inclusive, estudantes de outras casas que estão em níveis avançados no papel, mas estão ainda lá no AEIOU das obras básicas. Nunca leram, por exemplo, o Livro dos Médiuns. Então, isso é inadmissível, entende? A gente tem que conhecer aquilo que a gente vai fazer. Então, o concílio, ele teve essa proposta. Sabe, a gente sempre tem que dar os salvos ali, que tem gente ali perturbada, tá? Mas tem gente lúcida. Isso sempre vai ter, tá? Sempre vai ter uns que vão estar mais querendo falar de coisas que não entendem, e tem outros que entendem. Então, esse processo vai se ajustando assim, com o tempo, né? Vamos passar para o próximo? Quem gostaria? Segue ainda a Simone? Documentar. Uhum. Pode ser, Simone, mais um? Posso? Uhum. Primórdios do catolicismo. O cristianismo, porém, já não aparecia com aquela mesma humildade de outros tempos. Suas cruzes e cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. Seus concílios, como os de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, não eram assembleias que imitassem as reuniões plácidas e humildes da Galileia. A união com o Estado era motivo para grandes espetáculos de riqueza e vaidade orgulhosa, em contraposição com os ensinos daquele que não possuía uma pedra para repousar a cabeça dolorida. As autoridades eclesiásticas compreendem que é preciso fanatizar o povo, impondo-lhe suas ideias e suas concepções, e longe de educarem a alma das massas na sublime lição do Nazareno, entram em acordo com a sua preferência pelas solenidades exteriores, pelo culto fácil do mundo externo, tão do gosto dos antigos romanos, pouco inclinados às indagações transcendentes. Então, tu vê ali, né? Ela vai perdendo esse sentido, porque perde sentido porque são pessoas ali, né? São pessoas que estão conduzindo. Então, não precisamos ir longe, tá, pessoal? E isso sempre vai acontecer em qualquer segmento religioso, seja no espiritismo, seja nas linhas dos evangélicos, seja na própria Igreja Católica, vai ser porque as trevas também se utilizam de formas para poder entrar e deturpar as coisas. Não é matar Jesus, porque não se tem força para matar o sol, mas eu posso confundi-lo, eu posso deturpá-lo, eu posso tirar o seu sentido, que aqui tirou, sentido da humildade. Então, são pessoas, ó, e daí já começa a atrelar que se Deus é poderoso, então tem que ter algo poderoso, um templo poderoso, algo suntuoso, né? E eles vão... Mas sempre lembrando que são pessoas que vão fazendo isso. E que essas pessoas somos nós mesmos, né? Lá no passado. Fabiano, esses dias eu passei, acho que por dessas igrejas agora que são gigantes, né, que eles estão fazendo, né, e daí aí tinha uma pergunta assim, o que você acha dessas igrejas agora que estão assim, e tem essa, tipo, show, né, que estão fazendo, né, e daí uma pessoa respondeu, assim, justamente o que tu acabou de falar. Ela disse assim, ó, que Jesus foi tão grandioso, tão maravilhoso, por que é que Jesus vai se contentar com coisa pouca? Pois. Por que é que a gente não pode oferecer um templo maravilhoso para Jesus? Uma coisa grandiosa, né? Um evento lindo para ele, porque ele merece,
Uhum, tudo aquilo ali, né? Então, hoje vem essa ideia, né, uhum, de que precisa ser uma coisa grandiosa, uma coisa, é que a uhum, troca do cálice simples pelo cheio da pedra, né? sim. Cheio do ouro, Isso aí. né? É o que se vê, hoje em Mas dia é da própria angústia da pessoa, né? porque ela quer tornar o templo um segmento dos seus anseios. E, Exatamente. na verdade, a igreja, como qualquer outra religião, vamos botar a nossa, né? O Espiritismo, ele não veio para comungar dos nossos problemas. Ele veio para trazer a solução. Ah, mas eu acho que não é bem assim. Bom, então é comigo mesmo. A casa espírita, ela não pode ser refém dos vícios da humanidade. Ela é o local para ajudar a sanar os vícios nossos e não para alimentar os nossos vícios. Ela não pode ser o segmento. A casa espírita, ela é norteadora da humanidade e não a humanidade querer nortear a casa espírita. A sociedade não tem que nortear os templos, elas têm que buscar os templos para encontrar um novo norte, um novo caminho. Eu sempre digo assim, né? A casa espírita não é lugar, não vai se tornar refém dos nossos vícios. Ela vai apresentar, ela não tem compromisso em alimentar os nossos vícios. Ela tem compromisso de nos esclarecer. Ah, mas então aí vai ficar 3, 4 pessoas, mas ela não foi feita para ter 1.000 pessoas. Ela foi feita para sanar os vícios e não para ter 1.000 pessoas. Se ela tiver 1.000 pessoas que querem mudar, pode ter até 5.000 pessoas para mudar. Não importa o quanto. O que o Centro Espírita ele se ergue como um hospital de almas e não um boteco de viciosos. Vocês entendem? É o que hoje se deturpa muito isso com é materialismo puro, essas igrejas que acabam vendendo o mundo como proposta de elevação espiritual, assim. Né? Se Jesus era grande, pô, mas se Jesus era grande, como a pessoa alega, por que ele nasceu na manjedoura e já não nasceu num shopping center? Entende? Então não faz sentido, por que ele não começou nesse sentido? Né? Então, a mensagem da manjedoura, como diz Emmanuel, já era o primeiro ensinamento de Jesus. Porque, na verdade, o verdadeiro templo gigantesco que nós devemos ter é o dentro do coração, e não aqui fora. Não aqui fora, sabe? Se as pessoas buscam os nossos templos religiosos e elas não voltam mais, nós não devemos fazer nada. A porta vai estar sempre aberta. Como diz a Ivone, né? A Ivone tem uma expressão muito interessante, ela diz assim, quando a água bater no joelho, a gente aprende a nadar. Entende? São pessoas que ainda precisam apanhar do mundo. Eu preciso sentir a ilusão do mundo até esgotar. Ainda tem chama de ilusão ali dentro que precisa ser queimada. E a casa espírita não tem obrigação de alimentar aquela chama daquela ilusão para manter a pessoa dentro do centro espírita. Entendeu? O centro espírita não tem que manter as pessoas iludidas para ter gente. O centro espírita não é refém. Aqui a igreja quis tornar refém as pessoas nessa época. E aí queria falar a linguagem delas, que é a ilusão. Hoje a gente vê as pessoas aí procura a igreja lá porque ela é isso. Não, na verdade é que tu quer alimentar ainda a tua ilusão. E aí toda ilusão é um combustível que se apaga, né? Eu saio de um e vou para o outro, é que nem um vício. Quando aquele se esgota, eu parto para o outro, assim. Vocês sabem? Eu vou falar uma coisa aqui bem grave para vocês, pessoal, já que o tema ele é bem interessante para nós, o ensinamento aqui traz. Eu estava no Amigo Germano, em Porto Alegre, nos anos de mais ou menos 1998, 1999, acho que 99, por aí, entre 99 e 2000, no Instituto Espírita Amigo Germano, em Porto Alegre. E aí o Bezerra não, o Divaldo estava proferindo
um curso, era 3 dias, era sobre mediunidade. Aí a gente ficou sexta, sábado e domingo com ele. Aí ele fez uma palestra de abertura na sexta, no sábado o dia inteiro, e depois no domingo. Lá por tantas, no domingo, alguém fez uma pergunta assim, por que nós não podemos vender, olha como é interessante, cerveja nas nossas festas, né? Aí porque aí ele alega, né? Se nós não vendermos bebida alcoólica nas nossas festas, como é que nós vamos manter a nossa instituição? A gente precisa manter, essa era a alegação da pergunta, porque senão a nossa instituição não vive. Aí o Divaldo, ele foi muito enérgico com a resposta, ele diz, bom, meu irmão, se nós temos a alegação de nos manter a nossa instituição vendendo aquilo que é o problema do vício humano, que é a queda das pessoas, ao qual é a cerveja, e a cerveja é um veículo do vício humano, então que vendamos cocaína, porque droga por droga, cocaína dá mais. Ele foi drasticamente assim. E é uma resposta bem feita mesmo, caiu muito bem, porque se é para nós vendermos uma droga para a sociedade, então que escolhamos a melhor droga, se é por isso, se a alegação é essa. Aí o Divaldo diz, em verdade, quando nós fizemos um evento, nós espíritas promovemos, criamos, compramos, pagamos, e está tudo bem. A gente está tudo bem, então a gente faz aquele evento, tá tudo. O que a gente não pode é sustentar o vício humano alegando que a instituição precisa. Então, o chá, o almoço são extremamente saudáveis dentro de uma instituição, e isso é saudável, mas nunca que alimente o vício humano. Porque senão, com qual autoridade eu vou falar para as pessoas que têm a queda naquele vício se eu mesmo promovo? Né? Então, é nesse sentido, então ele traz. Por que ele está trazendo isso que tem a ver com esse capítulo? Porque a fé não pode, a instituição não pode, meus amigos, se tornar refém dos nossos vícios. Se eu tenho, né, é meu, do meu particular, eu gosto, né, de tomar aquela bebida, se eu gosto de comer essa carne, se eu gosto de comer aquela coisa, não tem problema. Isso é no nosso particular, na nossa vida, no nosso particularismo, na nossa vida. Mas a instituição, nós estamos colocando que a instituição é um lugar aonde se ergueu para o convite do despertar da alma, e não para que nós levemos para dentro dela os nossos anseios. Vocês entenderam? Essa é a proposta. O Espiritismo não é contra nada, tá, gente? Está lá no Livro dos Espíritos. A doutrina espírita sempre deixa claro que os excessos é que são o problema. Entende? Mas a instituição ela tem que ser preservada na sua pureza doutrinária. A casa espírita não é o segmento da minha casa. Ela é a casa espírita. É eu que vou lá, entro, procuro me ajustar, saio, destrambelho, trupico, volto de novo, me ajusto mais um pouquinho, e é assim que a gente faz. Para não acontecer o que vem acontecendo hoje nas igrejas pentecostais, nessas igrejas que hoje estão apresentando pessoas perturbadas, pessoas que precisavam até de atendimento psiquiátrico. Crianças que deveriam estar brincando e estudando e estão profetizando por causa de pessoas desequilibradas, que perderam o controle dos filhos, que não têm respeito com Jesus, sabe? Isso é muito grave, isso é muito sério, assim. Então, esse convite aqui, né, do que nós estamos fazendo com a nossa instituição, é o que a igreja fez. Por isso se perdeu tanto nessa época, né? Mas, enfim, ó, eu já falei bastante. Eu convidar a Nadir, descansa um pouquinho, Simone. Claro. Pode ser, Nadir. Pode ser, tudo bem. A Igreja de Roma. A Igreja de Roma
que antes da criação oficial do papado considerava-se a eleita de Jesus, ao arvorar-se em detentora das ordenações de Pedro, não perdia ensejos de firmar a sua injustificável primazia junto às suas congêneres de Antioquia, de Alexandria e dos demais grandes centros da época. Herdando os costumes romanos e suas disposições multisseculares, procurou um acordo com as doutrinas consideradas pagãs pela posteridade, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando, finalmente, o catolicismo sobre os escombros da doutrina deturpada. Os bispos de Roma, abusando do fácil entendimento com as autoridades políticas do Estado, impunham suas inovações arbitrárias, contrariando as sublimes finalidades do ensinamento daquele que preconizara a humildade e o amor como os grandes caminhos da redenção. É assim que aparecem novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos nas igrejas, as espetaculosas festas de culto externo, copiados quase todos os costumes da Roma anticristã. É o que a gente falou um pouquinho, né, Nadir? Se permitiu deixar entrar a ideia pagã e acabou isso. Uhum. E nós estamos vendo isso aqui hoje, que passou, e o novo Papa, né, agora. Então, eu estava até lendo e mentalizando aquilo tudo que nós falamos aqui. Esperamos que esse novo Papa seja que nem o Francisco, né? Pois é. Porque foi muito bom, Francisco. Vamos ver se esse vai ser. E aqui essa aqui é bem um abuso, né? Bem deturpado, né? As coisas. Mas acredito que está sendo pregado para cada um, né? Onde precisa e que nós vamos conseguir essa mudança. Não só no espiritismo, mas em toda catolicismo, em todas as religiões. Eu penso assim. Perfeito. Alguém mais gostaria de falar alguma questão que achou interessante? Ou podemos seguir mais um pouco. A destruição Mais do um, Império. Nadir. Sim, Mais um. Pode ser. A destruição do Império. A fraqueza e a impenitência dos homens não lhes deixou compreender que o cristianismo fora chamado à tarefa do governo tão somente para educar os sentimentos dos governantes, preparando-os para levar o esclarecimento e a fraternidade aos outros povos da terra, então considerados bárbaros pela cultura do império. Não obstante todos os esforços em contrário dos mensageiros de Jesus Bonifácio III, cria o papado em 607, contrapondo-se a todas as disposições de humildade que deveriam reger a vida da Igreja. As forças do mal, aliadas à incúria e à vaidade dos homens, haviam obtido um triunfo relativo e transitório. Os gênios do espaço, todavia, a claridade soberana da misericórdia do Senhor, reúnem-se no infinito, adotando providências novas, concernentes ao progresso dos homens. Todos os recursos haviam sido prodigalizados a Roma, a fim de que as suas expressões políticas e intelectuais se entendessem pelo orbe, abrangendo todas as gentes no mesmo complexo de amor e de unidade. Sua alma coletiva, no entanto,
havia deturpado todas as possibilidades sagradas de edificação e renegado todos os grandes ensinamentos. Advertências penosas não lhe faltaram do alto, como nos acontecimentos inesquecíveis e dolorosos de Vesúvio, nas cidades da Campânia. Séculos de luta e de ensinamento se haviam esfoado, sem que a alma do império se compenetrasse de seus deveres necessários. É então que Jesus determina a transformação do império organizado e poderoso. Suas águias orgulhosas haviam singrado todos os mares. O Mediterrâneo era propriedade sua. Todos os povos se lhe curvavam para a homenagem e para a obediência. Mas uma força invisível arrancou-lhe todos os diademas, tirou-lhes as energias e lhe reduziu as glórias e um punhado de cinzas. Até hoje, o espírito que investiga o passado inquire o motivo desses sinistros arrasamentos. Mas a verdade é que todos os fundamentos da terra residem em Jesus Cristo. Mas a título de informação, né, para nós. A gente vai entendendo, tá, pessoal, que Jesus respeita sempre as escolhas nossas. Sempre. O livre-arbítrio é uma conquista do espírito. E ele é respeitado pelo plano espiritual. Claro que ele é relativo, ele está dentro de uma linha de ação e reação, e quem deva viver tais e tais situações vai estar ali. Mas a construção histórica, ela é acompanhada sempre por Jesus, a administração é sempre por ele, mas ele vai respeitando essa construção que é nossa, porque ele é o nosso mestre. Como mestre, ele não unifica a aula inteira para que todos pensem igual. Não, ele vai construindo para que a gente vá crescendo, porque o aprendizado está em fazer e se tornar responsável pelo seu ato, e responder e ajustar. E não simplesmente alguém dizer assim, não pode fazer isso, não faz isso que é errado, tira ele, bota aquele. Não é nesse sentido. Porque Jesus sabe que a alma volta e vai e volta, então ele vai conduzindo nesse sentido. Isso faz parte ali da administração dessas falanges espirituais, tipo Jesus, assim, né? Uma diplomacia gigante. Eles intervêm, mas com certos limites, assim, porque a história é nossa. Jesus sabe que a história é nossa, a construção é nossa. Ele apenas vai sendo mediador, com muito cuidado, nessa construção histórica da humanidade. Vocês entendem? É assim que ele conduz. Uhum. Ô, Fabiano, Uhum. a gente vê nessa parte aqui da destruição do império, né? Emmanuel, aqui, ele dá um dado bem interessante quando ele diz que a espiritualidade maior influenciou os nobres daquela época, né? Eles ascenderam o cristianismo no Império Romano, mas o que eu entendo é que o cristianismo não foi com a ideia de doutrinar uma pessoa, nem de prevalecer ali pelo dogma ou pela imposição, né? Quando o cristianismo subiu ali ao poder, na época, né? Hoje, fruto de tudo isso é o catolicismo, né? Foi com a finalidade ali dos governantes da época, né? Pudessem canalizar os seus espíritos e, ao mesmo tempo, auxiliar aqueles povos ali, né? Que eles imaginavam ser os bárbaros, assim. Eu entendo assim, e pelos costumes, pela religiosidade, pelo contato com as divindades, enfim, né? Mas o Império Romano, eu pensei que ele fracassou da religião da época, porque ambos, eles não conseguiram dominar aquela sede de poder, né?
E foi aí que houve aquele declínio do cristianismo a partir daquele século ali, retirando, por exemplo, que nem você falou, a reencarnação e colocando a ressurreição, né? E vários outros acontecimentos ali, como a gente já viu aí em outros capítulos até, itens anteriores que a gente já leu também pelo próprio Emmanuel, né? Então era uma proposta divina, moralizante, mas infelizmente aqueles que vieram com esse compromisso, ao reencarnar, né, ao assumir um corpo físico e ao terem o poder que foi passado a ter, a riqueza, os privilégios, acabaram sucumbindo, né? Então, na humildade, sucumbiram na fraternidade, no exemplo de Cristo, e aí começaram os dogmas, as imposições, as modificações, até mesmo do Novo Testamento, né? E aquele Jesus próximo, que era os sofredores, dos necessitados, que nem você falou, um exemplo de tais espíritos ali, começou a sair de cena e começou a ter um Jesus para o clero, né, para a nobreza, para aquelas pessoas importantes daquela época ali. Então a gente percebe que é um alerta para que, porque isso modificou toda a vida cristã, né? Hoje nós temos muitos dogmas, imposições, né? Temos no Novo Testamento ali eu acredito ali tem muitas adulterações e a gente percebe que até mesmo a própria figura de Jesus ao longo dos séculos e milênios ali foi modificando o seu verdadeiro sentido. Então, saiu aquela simplicidade, saiu aquela fraternidade, né? Ou colocaram um Jesus que impõe, que cobra, né? Que tem interesse, que, sei lá, que é aí que a gente vê o declínio moral no cristianismo, né, partindo para uma ideia do papado e assim sucessivamente. E a gente está vendo aí atualmente, né, que tudo está se repetindo, né, e as igrejas se autodominando. Uma ideia desse capítulo aí, tá? É perfeito, isso aí. Fez um resumo. Uhum. É, mas eu li bastante sobre isso aí. Eu não tinha estudado, eu cheguei depois que começou, foi que eu entrei no grupo, mas foi bem interessante. Uhum. E a invasão dos bárbaros, então? Cleonice, vamos convidar a Cleonice. Pode ser, Cleonice? Não viu. Pode, Dona Rosa, pode. pode ser? Ah, tá. Pode. Então tá. Obrigado. A invasão dos bárbaros. Essas determinações do Cristo, verificadas após o reinado de Constantino, foram seguidas das primeiras grandes invasões com os visigodos, que, fugindo dos hunos, transpõem o Danúbio e estabelecem-se no oriente do Império, penetrando depois na Grécia e na Itália, espalhando flagelos e devastações. Debalde surgem as vitórias de Estilicão, porque em 410 atingem elas as portas de Roma, que fica entregue ao saque e às mais duras humilhações. Em 405 é Radagásio, que parte à frente de 200 mil soldados em demanda da cidade imperial, sendo vencido, porém, roubando as mais fortes economias romanas. As provas expiatórias do Império prosseguem numa avalanche de dores amargas. Aparecem as correntes bárbaras dos alanos, dos vândalos, dos suevos, dos burgúndios. Em 450, os hunos comandados por Átila atacam as Gálias, perseguindo populações pacíficas e indefesas. A unidade imperial perde a sua tradição para sempre. Com as suas vitórias,
Clovis, a monarquia dos francos, os bretões oprimidos pela invasão e privados do auxílio dos exércitos romanos apelam para os saxônios, que povoavam o sul da Jutlândia, organizando-se posteriormente a Heptárquia Anglo-Saxônia. O que Roma deveria fazer com a educação e o amparo perseverantes? Aqueles povos rudes e fortes vinham reclamar por si mesmos. A grande cidade dos Césares poderia ter evitado a catástrofe do desmembramento, se levasse a sua cultura a todos os corações, em vez de haver estacionado tantos séculos à mesa farta dos prazeres e das continuadas libações. Pois é, eles estavam sendo invadidos, porque na verdade eles também invadiram, né? É assim, ó, imagina que eles criam muitas inimizades, porque o Império Romano vai se expandindo juntamente com o movimento católico da época, e eles vão ganhando, só que cria inimigos, né, gente? À medida que tu vai criando, assim, invadindo as terras dos outros, tomando, saqueando tudo, tu cria esses inimigos. E eles vão se unindo, que são esses hunos, por exemplo, o Átila ali na Gália, depois os hunos, eles vão se juntando e, por revolta, vão perseguindo o Império Romano, porque o Império Romano cresce tanto que perde, ele não consegue mais ter segurança, porque ele não tem mais soldado, não tem mais escravo, não tem mais dinheiro para sustentar as barreiras, né? Aí pede ajuda a outras, daí quem pede ajuda também tem que dar alguma coisa. E é aqui, gente, que o Agostinho, por exemplo, ele começa a surgir um pouco depois desse movimento, porque nesse movimento começa a surgir, então, os mosteiros, que são lugares em que eles se fechavam, os monges, porque não comungavam desses ideais, né? E aí lá eles levam, por exemplo, livros, né? Não é livros ainda, porque não existe, mas é pergaminhos, manuscritos para serem salvos, porque esses povos bárbaros vão destruindo tudo pela frente. É nesse momento, por exemplo, que eles levam pergaminhos de Aristóteles, Platão e tantos outros, e levam, e dos próprios apóstolos, levam para dentro desses mosteiros. Com medo de que isso se perca, eles fazem várias cópias, escrevendo mão a mão. Eles são considerados pela história como copistas. E aí eles vão montando aquelas estantes de várias cópias, e aí vai tendo o que se chama de biblioteca. O surgimento da universidade no futuro vai acontecer com isso. Então a gente tem assim uma mescla de violência, mas também vai nascendo outras coisas sobre aquela violência, né? E para vocês terem uma ideia, aqui, ó, por exemplo, eu não me lembro se é no Átila ou nos Bárbaros Hunos, é quando Leão XIII, que agora esse Papa que se deu o nome de Leão XIV, em homenagem ao Leão XIII, que era um Papa dessa época, o Leão XIII é um dos papas que vai conversar com esses, se eu não me engano, é aqui, é o próprio Átila, se eu não me engano, que ele vai conversar e pedir a ele, né, que ele deixasse de invadir, né, ele foi um papa assim muito voltado, muito estudioso, voltado mais à questão do estudo, é considerado doutor pela igreja, e é muito interessante porque está batendo aqui com o que está acontecendo hoje, né, no nosso mundo. Então, e Sim. quando um papa se autodenomina em relação a alguém, é porque ele já sabe como é que vai ser o seu apostolado, né? O seu apostolado já vai ser de outra maneira, né? De outra forma. Mas só para a gente trazer assim, um pouquinho, porque esses bárbaros acabam sendo sempre assim, né, gente? A gente faz inimizades, quem constrói inimigo não vai ter boa coisa. No caso ali, Fabiano, até vou salientar assim, um assunto que está, acho que bem correlacionado a esse, né? E às vezes a gente
não dá assim a devida importância, a devida atenção, no caso, quando a gente fala assim de causa e efeito, né? Ou ação e reação, ou que mais que diz assim, o plantio é livre, mas a colheita torna-se obrigatória, né? Então, o que a gente percebe com isso não é apenas que o indivíduo que passa por essa situação, né? Mas o coletivo também passa, né? O solo, aquele solo onde é derramado o sofrimento, também tem a necessidade de mais cedo ou mais tarde, no agora, ou sei lá, no futuro, de acertar também aquele magnetismo negativo, né, que foi absorvido naquela coletividade ou naquele solo ali, né? Porque é assim, ó, ou a gente erra por fazer o errado, ou a gente apoia, ou a gente se abstém. Se abster de ter uma posição e de fazer algo é uma forma de ter posição. É uma escolha. Não existe neutralidade, tá, pessoal? Assim, ó, eu vou pegar aqui um livro e vou pegar esse outro livro, por exemplo. Peguei 2 livros. Assim, peguei a pomada simbolizando um livro. Então, eu vou ver qual livro que eu vou ficar. Tá, vou ficar com esse. Então, eu peguei esse, mas é que eu sou neutro em si mesmo. Não, é que não existe neutralidade. Quando eu pego um livro, eu deixo de pegar outros. Aqui já está a minha escolha. Quando eu coloco num canal de TV, eu deixo de ter outros canais. Então, aqui está a minha escolha. Não existe neutralidade. Todas as nossas ações são escolhas. Se eu quero ficar sem fazer posição ou frente àquilo que eu acredito, é uma posição de escolha. Então, a gente tem que, sim, se manifestar quando as coisas são necessárias. E aqui, essas pessoas nunca poderiam dizer: eu não. Não, isso aí é coisa deles. Não, é tua também. É tua escolha, foi tua escolha. Deixar que as coisas outros fizessem. E a gente responde por isso, né, amiga? Como tu falou, Mara. E daí pode tomar um rumo indevido, né? E, enfim. É isso aí, perfeito. Sim. Ei, Fabiano, qual é a situação mais grave? É tomar a posição, muitas vezes, errada, ou ficar neutro? Eu não quero participar. Uhum. Tá? Os dois são posições, pelo menos um foi mais sincero e o outro mais acovarde, né? Mais covardado. Porque daí joga para os outros. É muito interessante quando a gente não quer ter uma posição, porque a gente erra 2 vezes, né? Primeiro, por não ter posição, e aí está tendo, porque o não ter uma posição é ter posição. E o outro, né? Deixar para os outros, porque daí, tipo assim, deu errado, o problema não é meu, é dele. Foi vocês que escolheram. Então, aí ele agrega mais um problema para ele, a covardia. Porque daí os outros, porque fica os outros sozinhos na escolha, né? Então a gente não pode, a gente tem que ter posição, defender os nossos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que defendemos. Mas se eu tiver errado, a humildade eu mudo. O problema não é errar, o problema é ter humildade. Se a gente tem humildade, a gente muda. O pior é se abster, não ter nada, né? O Kardec ele fez essa colocação para os espíritos no livro, se eu não me engano, é a Gênesis, e ele pergunta assim, ele coloca assim: se eu não fizer, eu não faço o bem, mas eu também não faço o mal. Eu sou responsável? Perguntou para os espíritos. Eu não faço o bem, mas eu também não faço o mal. Eu sou responsável? Os espíritos responderam que sim, por não fazer nada. Por não fazer nada. Já se tornou mal por não fazer nada. Por isso que eles responderam. E o planeta, assim,
tem milhões de anos, né? Desde a sua formação. Então, eu vejo assim, de modo que esses milhões de anos que já se passaram, de modo que o nosso tempo está passando, está acelerado. A gente percebe isso. Nós éramos ontem o quê? Guerreando, né? Saqueando, procurando invadir, retalhando a religiosidade, até mesmo diminuindo aquela importância de Jesus, né? Então, mas Jesus permitiu que tudo isso acontecesse, né? Porque não em forma de eu não vejo como forma de um castigo punitivo, né? Nem em forma de um esquecimento temporário da, sei lá, da humanidade toda, né? Mas em forma de uma reconstrução, né? Algo salutar, assim. Por exemplo, eu tenho o direito de fazer tudo o que eu desejo, mas é muito comum que numa vida ou numa próxima, quando eu retorne para as minhas, né, próximas, assim, as minhas mãos, eles, como é que eu vou dizer? A gente vai sofrer essas consequências, porque naquela época eles não tinham noção, né, sobre a vida dos próximos, nem respeito ao próximo, era tudo muito primitivo, né? Era tudo uma conquista de domínio, tudo pela espada. Eu acho assim, pela espada o Império Romano cresceu, e pela espada o Império Romano pereceu. Mas é isso que eu falei de causa e efeito, né? Claro, perfeito. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer alguma colocação? Ou podemos prosseguir? Então, eu havia dito para vocês, aí começa a surgir o movimento dos mosteiros e a Idade Média, né? Tu termina, Cleonice? Pode ser? Pode ser? Obrigado. Pode. Razões da Idade Média. A queda do Império Romano determinara no mundo extraordinárias modificações. Muitas almas heróicas e valorosas que se haviam purificado nas lutas depuradoras, não obstante o ambiente pantanoso dos vícios e das paixões desenfreadas, ascenderam definitivamente a planos espirituais mais elevados, apenas voltando às atmosferas do planeta para o cumprimento de enobrecedoras e santificantes missões. A desorganização geral com os movimentos revolucionários dos outros povos do globo terrestre, que embalde esperam o socorro moral do governo dos imperadores, originara um longo estacionamento nos processos evolutivos. E aí, nessa época de transições, que agora atinge as suas culminâncias, que vamos encontrar as razões da Idade Média, ou o período escuro da história da humanidade. Só esse ascendente místico da civilização pode explicar o porquê das organizações feudais, depois de tão grandes conquistas da mentalidade humana, nos grandes problemas da unidade e da centralização política do mundo. E que um novo ciclo de civilização começava, sobre a amorosa proteção do Divino Mestre, e as últimas expressões espirituais do grande império retiravam-se para o silêncio dos santuários e dos retiros espirituais, para chorar na solidão dos conventos sobre o cadáver da grande civilização que não soubera prover ao seu glorioso destino. Mestres do amor e da virtude, almas sublimadas e corajosas reencarnam. Então, sobre a égide de Jesus e para a grande tarefa de orientar as forças políticas da Igreja Romana, agora organizada à maneira das construções efêmeras do mundo. O papado era obra do orgulho e da iniquidade. Mas o Cristo não desampara os mais infelizes e os mais desgraçados. E foi assim que surgiram, no seio mesmo da Igreja, alguns mestres do amor e da virtude, ensinando o caminho claro da evolução aos povos invasores, trazendo-os ao pensamento cristão e destinando-os aos tempos luminosos do porvir. Isso aí.
Daqui, nesse período, nós vamos ter grandes espíritos. Daí, por exemplo, nós vamos ter São Francisco, nós vamos ter Clara de Assis, nós vamos ter a irmã Rosália, que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre caridade. Nós vamos ter todo o movimento franciscano que desce, que novamente da Galileia voltando, João Evangelista reencarnando. Nós vamos ter Agostinho, nós vamos ter vários outros, mesmo que seja um período obscuro da humanidade, porque sim, foi um momento em que as trevas entraram no segmento religioso. Lembrem sempre, tá, gente? O parasita nunca mata o seu hospedeiro. Ele usa o seu hospedeiro para propagar a sua peste. Então, as trevas não querem matar Jesus, nem do Espiritismo, tá? Eles querem retirar o Cristo do Espiritismo, como tiraram da Igreja Católica. Como é que se tira? Tirando esse Cristo amor, esse Cristo da compaixão, esse Cristo do perdão e colocando um outro Cristo. Ali na Idade Média, colocaram um Cristo das perseguições, um Cristo da espada, um Cristo... Porque, na verdade, o objetivo era desmoralizar o Cordeiro. Então, a gente tem que ter o cuidado mesmo para que não se repita nos nossos templos hoje, tá? Porque nós somos o cristianismo voltando, tá, gente? O espiritismo é o cristianismo voltando. O Chico é Jesus voltando de novo para o povo. Chico Xavier tinha essa missão, trazer de novo Jesus na sua pureza doutrinária. E aí, junto com Kardec, que vai trazer, unindo ele à ciência, ao conhecimento das letras, para que a gente pudesse compreender a imortalidade da alma, que é o grande ápice da doutrina espírita, que é a reencarnação. E o Chico, então, traria esse ser de amor, o Cristo de amor. Mas as trevas não dão tréguas, né? Elas pausam, mas não dão tréguas. Então, elas não vão destruir o teu tempo, né? O local que tu está. Elas vão usar esse local para propagar a sua peste. Então, a gente fica atento. A gente recebe as pessoas atormentadas, as pessoas desequilibradas, assim como nós somos atormentados e desequilibrados, lembrando sempre que o centro espírita não é um local para ser, digamos assim, o centro espírita não é um local aonde eu vou propagar a minha enfermidade. Ele não pode ser vítima, né? Eu não posso capturar ele para isso. Ele é o local em que eu vou buscar ele, preservando a doutrina, a pureza doutrinária do Evangelho, cuidando as deturpações, cortando aqui, tirando ali, acrescentando aqui, sempre buscando dentro do caminho da fraternidade, do amor, da paz, mas com energia, né? Com conhecimento, para que não se perca novamente, porque no período medieval foi o que aconteceu. No período medieval foi o que aconteceu. Daí vieram os missionários para tentar restituir novamente. E Francisco, então, coloca um saco de batata no corpo, rasga os braços, as pernas, amarra uma corda para viver o Cristo na pobreza. Ele não era a favor da miséria, São Francisco. Ele apenas queria trazer de volta a simplicidade, ele queria fazer um contraponto da época, que era o poder do dinheiro. O objetivo era iludir padres religiosos iludidos, almas doentes que não estavam dispostas a mudar. Então, já que tu não está disposta a mudar, eu vou alimentar a tua ilusão. Foi o que as trevas fizeram. E hoje a gente tem que fazer o mesmo no Espiritismo. Cuidar. A casa espírita não pode se tornar refém dos nossos vícios, mas ela é o local onde eu levo o meu vício para ser limpado através do conhecimento. Ele é o local dos viciosos, mas não é o local de alimentar os viciosos. É o local que recebe todos nós doentes. Ele é um templo sagrado. É o local, é o hospital. Eu não enlouqueço o hospital. É o hospital que me dá o remédio para minha loucura. Então, esse é o chamado que houve sempre do Cristo ao longo do tempo, e até hoje ainda a gente tem que ficar sempre atento com isso, né?
Alguém gostaria de fazer algum apontamento? Acho interessante nessa parte onde sai desse período e vai para o medieval, que as pessoas vão para aqueles lugares, né, onde os monges estão para aprender, né, para estudar. São Francisco, né, que foi João Evangelista, que veio em missão daí, porque a gente lê o livro de São Francisco e a gente vê como é que começou tudo, né? Toda aquela informação que ele recebe para poder vir reencarnar com uma equipe firme, forte, que nem ele também, né? E a gente vê como a igreja fica contra, né, ainda, né? No livro a gente vê bem essa situação, que ele vem trazer a luz do mestre, mas eles não querem saber, os papais, eles não se interessam muito por isso, por essa modificação. Eles não estão ali para aquela modificação, né? Então, é muito interessante que é um período que sai de uma escuridão vasta para uma luz, deveria ser assim. Assim como Roma, né, deveria ter sido aquela civilização linda, né, que tanto se aprendeu, né, sobre Roma nos estudos nossos, né, e a gente vê como ela decai, né, Roma depois. Então, é um ensinamento muito grande. E a gente saber, né, eu penso assim, né, Fabiano, que a gente, de repente, estava lá, participando de toda essa luta, de toda essa trajetória, né? É por isso que ele diz ali, né, em determinado momento, mas o Cristo não abandona ninguém, né? Jesus não abandona. Ele sempre, o Cristo não desampara os mais infelizes e os mais desgraçados. E foi assim que surgiram no seio das igrejas alguns mestres do amor e da virtude. Então, ele não desce de novo, Jesus não tem esse papel, né? Ele só vai orientando esse grande tabuleiro em que nós estamos vivendo, para que a gente vá construindo a nossa história, se ajustando nela, até chegar à plenitude. O papel de Jesus fazer com a nossa vida é isso. É conduzir para que a gente... porque a gente se perde, quando a gente está na loucura, a gente se perde, né? Então tem que ter alguém para ir ajustando, assim. Esse é Jesus. Ele respeita piamente o nosso livre-arbítrio, o nosso tempo, porque ele sabe que a gente vai aprender. Com amor, com dor, ele sabe que a gente vai aprender. E o tempo, né? O tempo vai fazer a gente se dobrar. Eu fiquei apavorada com aquele menino, né, de 14 anos, né, Fabiano? Sim. Eu ouvi falar que se diz Jesus, né? Não. Tu viu? Sim. Aí o pessoal ontem no estudo me cobrando, Rosa, tu viu aquilo? O que tu tem? Aí eu não tinha nem visto, né, Fabiano? Depois que o pessoal trouxe para a aula, eu fiquei apavorada. Eu disse, eu não sabia, gente, me desculpa, eu não posso falar alguma coisa, porque eu não... Esses são as investidas que ainda está se fazendo, entendeu? Verdade. E os pais, né, Fabiano? Os pais se sentem glorificados com aquela situação, né? Eles se acham o máximo que o filho deles se diz Jesus, que já fez curas, que fez isso, que fez a moça, que curou a moça de câncer. O pessoal que estava me contando na aula ontem. E eu disse, gente, eu não tenho nada para O papel da doutrina espírita não é se meter em assuntos da ciência. Se está com câncer, vai para o médico. Vai procurar o médico que estudou. Ao lado disso, ele pode aliar a fé dele, a nossa fé, junto, para caminharmos juntos. Mas porque a ciência também é um sacerdócio de Deus. Né? O hospital também é um templo de Deus. Não existe o templo religioso e o hospital é outro lugar. Não. Tudo são templos, só que outros são mais diretos na questão de Deus e outros trabalham de outras formas. Todos os segmentos humanos são de Deus, que está sendo ajustado.
Deus não está só nos templos religiosos, ele está atuando em todas as áreas, né? Então, o que é isso? É má entendimento, é a má fé misturado com interesse, é materialismo puro, está curando um corpo, o espiritismo fala que tem que curar a alma, que se eu tiro o câncer daquele lugar, a matriz está na alma, no perispírito, ele vai sair em outro. Eu me lembrei dos falsos cristos, né? Dos falsos profetas, né? E daí Eu estava outro dia faz bastante tempo, eu tinha ido na UPA, tinha um acidente, e aí eu achei que tinha quebrado o dedinho do pé, assim, estava doendo muito, mas no fim não era. Mas estava lá na UPA esperando, tinha um corte, tinha que fazer, acho que tinha um ponto. Aí tinha um rapaz, assim, que vocês não vão acreditar, ele estava em estado deteriorado, assim, deteriorado. Ele tinha HIV e tinha parado de tomar medicação porque o pastor tinha dito para ele que tinha curado ele. Então, assim, isso é um crime, gente. Isso é um crime. Isso não é fé, não é religião. A fé é fazer com que aquela pessoa procure o caminho humano correto e, junto, confiar que aquela medicação vai fazer bem, que ela vai construir passar por aquele processo que ela está vivendo. A fé não é curar um corpo, é curar a alma. E aí, por consequência, se tu tiver que curar o corpo ou não, não importa, sabe? É muito interessante como a gente não conhece. Isso é falta de estudo, falta de conhecimento, sabe? Mas, enfim, né? Bom, passo o seu Mero, então. Então, pessoal, ninguém mais quer falar um pouquinho, ainda tem uns minutos. A gente agradece a compreensão de vocês. Todos estão inscritos para o próximo estudo. Não vai trocar muita coisa, só o nome, o título, não é, Fabiano? Isso, aí eu troco aqui o títulozinho nosso, vocês vão ver. O livro, então, né, seu Mero? É o livro Sim. Libertação, do André Luiz. Aí depois, daqui a pouco, eu troco tudo e boto o livro digital aqui, se alguém quiser depois baixar no computador e ficar usando, tá? Pode usar. E aí a gente tem O livro, ele é meio grandinho, né? Então a gente vai fazer assim, ó. Ouvindo as elucidações, é o 1. Então, quem vai ler vai começar do 1, e aí vai ler até 1,3, 1,4, tá? Que é para não ficar muito longo. Tá? isso aí. É isso aí. A gente vai ter o quê? Uma semana de descanso, né, Fabiano? De Isso, férias, né? uma semana. A gente vai ter uma pausazinha de uma semana para vocês ir para a casa de campo de vocês, viajarem, quiserem ir para a Itália agora, né, para ver o negócio lá do Papa, apertar a mão dele, dar boa sorte para ele. Fiquem à vontade. Tá bom? Ou se vocês quiserem ir lá para a casa da Simone, ela tem uma piscina grande, a gente pode ir todo mundo para lá. Tem bastante quartos, tem Estou te entregando, viu, Simone? uns Eu 30 vou, quartos lá. eu vou Viu só como defender é a que é, foi? Simone. Eu vou defender a Simone. Encerrou a temporada de piscina, é inverno agora, né, Simone? Mas eu posso ferver uma água, boto dentro, tá tudo certo. Ai, ai. Tá bom, então vamos passar para a nossa irmã Mari. Pode ser, Mari? Pode ser, seu Mero. Então, vamos elevando o nosso pensamento. Senhor, a nossa gratidão pelo livro que nos esclarece, que nos conta a história da humanidade, que nos fala das dores de tantos países, mostrando-nos que devemos ter a consciência e a lucidez das escolhas, de perceber o quanto nos afastamos do amor divino,
Graças a Jesus por aqui estarmos reunidos nessa doutrina, que nos consola e que nos liberta a nossa consciência. Gratidão, Divino Mestre, por essa oportunidade magnífica de aprendizado, de sentir a evolução da humanidade que demorou, que deu muitas tristezas para a grande espiritualidade que sempre tenta nos orientar para o bem. Mestre querido, as lições são muitas e nós te pedimos, nesse momento, nos liberta de todas as algemas da vaidade e do orgulho, que cada um de nós passe a ser uma construção de paz, de serenidade e da compreensão. Somente essas virtudes será possível caminhar e chegar a teu reino. Abençoa cada um dos irmãos aqui presentes, ilumina os corações e a mente, ampara toda essa equipe que administra esse trabalho, tanto espiritual como material. Senhor, continue a segurar-nos pelas mãos, conduzindo-nos ao verdadeiro caminho, onde a sua verdade se faça sempre presente em todos os momentos, em todas as ocasiões. Nos escolha, nos acolha com o teu abraço, com o teu amor, nos envolvendo hoje e sempre. E que todas as mãezinhas passem em harmonia e com o coração cheio de amor nesse domingo, Dia das Mães. Que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos. Beijo, Boa boa noite, seja, um pessoal. beijo no coração de cada Boa um. noite. Um abraço para Boa todos. noite, boa noite. Boa Até a noite. próxima.